Uma mulher sozinha num canto, cercada por olhares julgadores. Um homem poderoso avançando sobre ela. E então, um fazendeiro simples que atravessou todo o salão para dizer 3 palavras que mudariam 2 vidas para sempre. A fogueira de São João crepitava alta no centro do terreiro da fazenda principal, lançando sombras dançantes sobre os rostos das pessoas reunidas para a festa mais esperada do ano. O cheiro de quentão e milho assado preenchia o ar da noite fria, enquanto a sanfona e a viola comandavam os pares que rodopiavam na dança. Era uma celebração vibrante, com bandeirinhas coloridas enfeitando todo o espaço e crianças correndo entre os adultos. Mas para Francisca Ferreira, aquele era um dos momentos mais solitários de sua vida. Ela estava encostada na parede de madeira do salão improvisado, longe o suficiente da fogueira para não chamar atenção, perto o bastante para não parecer completamente isolada. Seu vestido de chita verde era simples, mas bem cuidado, costurado por suas próprias mãos, com o tecido que conseguira comprar depois de semanas de trabalho. Aos 28 anos, Francisca carregava nos ombros o peso de um passado que a perseguia como sombra em dia de sol. Viúva há pouco mais de um ano, ela havia deixado sua cidade natal para escapar das línguas afiadas que não se cansavam de murmurar sobre as circunstâncias da morte de seu marido. A picada de cobra que matara seu esposo fora considerada suspeita demais por vizinhos que adoravam uma fofoca. Alguns diziam que ela tinha colocado a serpente no quarto propositalmente. Outros juravam que ela era uma espécie de feiticeira. As acusações nunca foram provadas, mas também nunca foram esquecidas. Sem família para defendê-la e sem recursos para sobreviver em meio ao escândalo, Francisca juntou suas poucas posses e viajou para aquela pequena cidade do interior paulista, onde conseguiu emprego como costureira na casa da família Tavares, uma das mais respeitadas da região. Mas mesmo ali, tão longe de onde tudo acontecera, os rumores a haviam encontrado. A fofoca viaja mais rápido que qualquer carta, e logo alguns moradores já cochichavam sobre a viúva suspeita que havia chegado. Francisca sentia o peso dos olhares, ouvia as conversas que cessavam quando ela se aproximava. Percebia como algumas mulheres puxavam seus maridos para longe quando ela passava. Por isso, naquela noite de festa, ela se mantinha afastada, observando de longe a alegria que parecia pertencer a todos, menos a ela. A música mudou para um ritmo mais lento e os casais no centro do terreiro se aproximaram. Francisca pensou em ir embora discretamente quando percebeu um movimento diferente na multidão. As pessoas se afastavam, abrindo caminho, e ela sentiu seu estômago apertar ao reconhecer quem se aproximava. Coronel Augusto Barros caminhava em sua direção com a confiança de quem nunca recebera um não na vida. Era um homem alto, de bigodes fartos e roupas caras, dono de mais da metade das terras produtivas daquela região. Viúvo há alguns anos, ele tinha a reputação de conseguir tudo o que desejava, seja por dinheiro ou por intimidação. "Boa noite, Dona Francisca", disse ele, parando à sua frente com um sorriso que não chegava aos olhos. "Está muito sozinha neste canto. Uma dama bonita como a senhora não deveria passar a noite inteira encostada na parede." Francisca forçou um sorriso educado. "Estou bem aqui, coronel, apenas apreciando a festa." O coronel deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. "Insisto, vamos dançar. Já ouvi falar muito sobre a senhora e gostaria de conhecê-la melhor." A forma como ele disse aquilo, com um tom que misturava interesse e algo mais sombrio, fez o coração de Francisca acelerar de medo. "Agradeço a gentileza, mas prefiro não dançar esta noite", respondeu ela, mantendo a voz firme, apesar do nervosismo. O sorriso do coronel desapareceu. "Não está sendo muito simpática, Dona Francisca. Já recusei convites mais gentis."
Antes que ela pudesse recuar, o coronel estendeu a mão para pegá-la pelo braço. Foi então que uma voz grave cortou o ar, vinda de algum lugar atrás dele. O coronel deveria ouvir quando uma dama diz não. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Francisca olhou por cima do ombro do coronel e viu um homem alto, atravessando o espaço entre as pessoas com passos decididos. Ela o reconheceu imediatamente, embora nunca tivessem trocado mais que cumprimentos educados. Era Pedro Almeida, o fazendeiro que morava algumas léguas ao norte, conhecido por seu trabalho duro e sua honestidade. Ele não era rico como o coronel, mas sua fazenda de café era bem cuidada e ele tinha a reputação de ser um homem justo e de palavra. Pedro tinha cerca de 35 anos, ombros largos de quem trabalha na terra e um rosto sério que naquele momento carregava uma determinação que fez o coronel se virar completamente. "Isto não é da sua conta, Almeida", disse o coronel com voz dura. Pedro parou ao lado deles e Francisca percebeu que ele era ainda mais alto do que parecia de longe. Ele olhou primeiro para ela com uma expressão que pedia desculpas antecipadas pelo que ia fazer e depois encarou o coronel diretamente nos olhos. "É da minha conta sim, coronel. A senhora já recusou seu convite." O coronel deu uma risada sem humor. "E o que exatamente o senhor pretende fazer a respeito?" Pedro deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre Francisca e o coronel. "Ela é minha." As 3 palavras caíram como pedras no silêncio que havia se formado ao redor deles. Francisca sentiu seu rosto esquentar e percebeu que todas as pessoas próximas haviam parado de dançar e conversavam, olhando fixamente para a cena. O coronel arregalou os olhos, claramente surpreso. "Sua." Ele repetiu a palavra como se não acreditasse no que acabara de ouvir. "Sim", respondeu Pedro com calma, mas havia aço em sua voz. "Minha, e peço que respeite isso." O coronel olhou de Pedro para Francisca e de volta para Pedro, processando a informação. Seu rosto estava vermelho, mas ele era esperto o suficiente para não criar um escândalo público maior. Não sabia que a viúva tinha um pretendente. Disse ele com um sorriso falso. "Deveria ter avisado antes, dona Francisca. Teria me poupado o constrangimento." Com isso, ele virou-se e afastou-se, mas Francisca conseguiu ver a raiva mal disfarçada em seus olhos. Aquilo não havia terminado, ela sabia. Homens como o coronel Augusto não aceitavam humilhação pública facilmente. Quando o coronel se afastou, Pedro finalmente olhou para Francisca. "Peço desculpas por falar pela senhora daquela forma. Não era meu direito, mas achei que ele aceitaria melhor se pensasse que a senhora já estava comprometida." Francisca ainda estava processando o que havia acabado de acontecer. Seu coração batia forte, mas não era apenas pelo susto. Havia algo na forma como Pedro a havia defendido, na firmeza de sua voz, ao dizer aquelas palavras que mexera com algo dentro dela. "Obrigada", foi tudo o que conseguiu dizer inicialmente. Depois, recuperando a compostura, acrescentou: "O senhor não precisava ter feito isso. O coronel é um homem poderoso. Pode criar problemas para o senhor." Pedro deu de ombros. "Já tive problemas piores. E nenhum homem deveria forçar uma mulher a fazer algo que ela deixou claro que não quer." Ao redor deles, as pessoas começavam a voltar às suas conversas e danças, mas Francisca percebia os olhares curiosos e os cochichos. Amanhã a cidade inteira estaria falando sobre o que tinha acontecido. "Agora que eu disse aquilo na frente de todos", ele continuou, "seria estranho se não dançássemos pelo menos uma música. Só para que pareça verdade. Se a senhora aceitar, claro." Francisca hesitou. Dançar com Pedro significaria dar vida
àquela mentira que ele havia criado para protegê-la. Mas recusar agora faria tudo parecer ainda mais estranho. Ela assentiu levemente e Pedro ofereceu seu braço. Eles caminharam até o centro do terreiro, onde outros casais dançavam. A sanfona tocava uma valsa caipira e Pedro colocou uma mão respeitosamente em sua cintura enquanto segurava sua mão com a outra. Ele era surpreendentemente leve nos movimentos para um homem tão grande, guiando-a pela dança com uma gentileza que contrastava com a firmeza que demonstrara momentos antes. "Eu sei quem é a senhora", Pedro disse baixinho enquanto dançavam. "Sei que trabalha como costureira para a família Tavares. E sei que há pessoas nesta cidade que gostam de falar o que não sabem." Francisca sentiu seu corpo ficar tenso. "Então o senhor ouviu as histórias sobre mim." "Ouvi", ele admitiu. "Mas também aprendi há muito tempo que pessoas que precisam inventar histórias sobre os outros geralmente não têm nada de interessante em suas próprias vidas." Francisca olhou para ele, surpresa com a resposta. Pedro continuou: "Perdi minha mãe quando era jovem. As pessoas também inventaram histórias. Diziam que meu pai tinha sido cruel com ela, que ela havia fugido. A verdade é que ela morreu de febre, mas isso não importava. As pessoas preferem acreditar no que é mais dramático." "Sinto muito", Francisca disse sinceramente. "É difícil quando as palavras dos outros pesam mais que a verdade." A música terminou, mas em vez de se afastarem, Pedro perguntou: "A senhora vai à missa aos domingos?" Francisca assentiu. "Sempre vou. É no único lugar onde me sinto bem-vinda, mesmo que seja apenas porque a casa de Deus é para todos." "Eu também costumo ir", Pedro disse. "Talvez possamos caminhar até a praça depois do culto. Só para conversar. Se o coronel vir que nossa história tem fundamento, talvez ele a deixe em paz." Francisca percebeu que aquilo fazia sentido, mas também percebeu que a ideia de passar mais tempo com Pedro não a incomodava como deveria. "Está bem", ela concordou. "Domingo, então." Nos dias seguintes, Francisca continuou seu trabalho na casa dos Tavares, costurando vestidos e consertando roupas. Dona Mercedes, a matriarca da família, era uma mulher bondosa que nunca havia tratado Francisca com desprezo, mas mesmo ela não conseguia esconder a curiosidade sobre os acontecimentos da festa. "Então é verdade que você e o Pedro Almeida estão se conhecendo?" ela perguntou enquanto Francisca ajustava a bainha de um vestido. "A notícia se espalhou rápido", Francisca comentou, evitando responder diretamente. Dona Mercedes sorriu. "Nesta cidade as notícias viajam mais rápido que o vento, mas devo dizer que fiquei feliz em ouvir. Pedro é um bom homem. Trabalhou muito para manter a fazenda que o pai deixou. Não é rico, mas é honesto. Isso vale mais que todo o dinheiro do Coronel Augusto." O comentário fez Francisca levantar os olhos da costura. "A senhora não gosta do coronel?" Dona Mercedes hesitou antes de responder. "Vou ser franca com você, minha filha. O Coronel Augusto é um homem que sempre consegue o que quer, e nem sempre seus métodos são limpos. Já vi famílias perderem suas terras depois que se recusaram a vender para ele. Não posso provar nada, mas há coisas estranhas que acontecem. Cercas cortadas, gado desaparecido, incêndios misteriosos." Francisca sentiu um frio na espinha. "A senhora acha que ele faria algo assim comigo? Por causa da festa?" Dona Mercedes tocou seu braço gentilmente. "Por isso estou contente que você tenha Pedro ao seu lado agora. O coronel respeita a força e Pedro tem a reputação de não se intimidar facilmente. Apenas tome cuidado, querida. Homens poderosos não gostam de serem contrariados publicamente." Francisca assentiu, mas as palavras de Dona Mercedes ficaram ecoando em sua mente pelo resto do dia. Ela havia fugido de um escândalo apenas para se ver potencialmente no meio de outro tipo de problema. Mas quando pensava em Pedro, na forma como ele havia defendido sem hesitar, sentia algo que não experimentava há muito tempo: esperança.
Quando o domingo chegou, Francisca acordou mais cedo que o normal. Vestiu seu melhor vestido, um azul claro com detalhes brancos que ela mesma havia bordado, e prendeu os cabelos castanhos num coque simples, mas elegante. A missa foi como sempre, com o padre falando sobre caridade e perdão, mas Francisca mal conseguiu se concentrar nas palavras. Seu coração disparava toda vez que olhava para o lado e via Pedro sentado alguns bancos atrás, vestindo uma camisa branca limpa e um colete marrom. Quando o culto terminou e as pessoas começaram a sair da igreja, Pedro se aproximou dela na escadaria. "Bom dia, Dona Francisca." "Bom dia, Senhor Pedro," ela respondeu, sentindo o calor subir para suas bochechas. "A senhora ainda está disposta a caminhar comigo até a praça?" "Estou," ela confirmou. Eles começaram a andar lado a lado, mantendo uma distância respeitosa. Mas Francisca estava muito consciente dos olhares curiosos das outras pessoas. A praça era pequena, com alguns bancos de madeira sob a sombra de árvores antigas. Eles sentaram-se em um deles e por alguns momentos ficaram em silêncio, apenas observando as crianças brincando e as famílias reunidas. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Pedro disse finalmente. Francisca sentiu seu corpo ficar tenso, mas assentiu. "Seu marido?" Ele perguntou com cuidado. O que realmente aconteceu com ele? Francisca respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. "Ele morreu de uma picada de cobra," ela disse calmamente. "Estávamos casados há apenas 2 anos. Uma manhã, ele acordou gritando de dor. Quando fui ver, havia uma cobra cascavel no canto do quarto. Chamei ajuda, mas o veneno agiu rápido demais." Pedro permaneceu em silêncio, deixando-a continuar. "E as pessoas acharam suspeito demais." Francisca prosseguiu, sua voz ficando mais baixa. "Diziam que eu tinha colocado a cobra ali, que eu queria me livrar dele. A verdade é que nosso casamento não era feliz. Eu admito isso. Ele bebia muito e às vezes era cruel com palavras, mas eu jamais desejaria sua morte, muito menos causaria algo assim." "Eu acredito em você," Pedro disse simplesmente. Francisca olhou para ele, surpresa. "Assim, sem mais nem menos? O senhor nem me conhece direito." Pedro segurou sua mão. Um gesto simples, mas que fez o coração de Francisca acelerar. "Conheço o suficiente para saber que a senhora não é o que as fofocas dizem. Vejo como trabalha duro, como trata as pessoas com respeito mesmo quando não recebe o mesmo em troca. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer história inventada." Lágrimas surgiram nos olhos de Francisca. Fazia tanto tempo que alguém acreditava nela, que alguém a via como ela realmente era. "Obrigada," ela sussurrou. "O senhor não sabe o quanto isso significa para mim." Eles ficaram conversando por mais de 1 hora e Francisca descobriu que era fácil falar com Pedro. Ele contou sobre sua infância na fazenda, sobre como aprendeu tudo sobre o cultivo de café com seu pai, sobre os desafios de manter tudo funcionando sozinho. Ela falou sobre sua paixão pela costura, sobre como aprendeu o ofício com sua avó, sobre seus sonhos de um dia ter seu próprio ateliê. Mas algo estava acontecendo que nenhum dos dois esperava. O que tinha começado como uma farsa para proteger Francisca estava se transformando em algo real. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Francisca passou a valorizar profundamente. Todo domingo, após a missa, ela e Pedro caminhavam até a praça e conversavam por horas. Às vezes, ele a levava para conhecer lugares bonitos nos arredores da cidade, sempre com o cuidado de manter tudo dentro dos limites do que seria considerado apropriado. Francisca sentia-se cada vez mais confortável na presença dele e percebia que ele também se abria mais a cada encontro. Em uma dessas tardes, enquanto caminhavam por uma estrada de terra que levava à fazenda de Pedro, ele parou e apontou para uma propriedade à distância. "Aquela é a minha terra", disse com orgulho discreto na voz.
Não é grande como as do coronel, mas é honesta. Cada pé de café ali foi plantado com meu próprio suor. Francisca observou a extensão dos cafezais, as fileiras organizadas de plantas, a casa simples, mas bem cuidada no topo de uma pequena colina. É bonito, ela disse sinceramente. Dá para sentir o carinho que o senhor tem por este lugar. Pedro olhou para ela com uma expressão que Francisca não conseguiu decifrar completamente. Há muito tempo penso em compartilhar tudo isso com alguém, mas nunca encontrei a pessoa certa, até agora. O coração de Francisca disparou, mas antes que pudesse responder, eles ouviram o som de cavalos se aproximando. 3 homens surgiram na estrada, e Francisca reconheceu um deles como sendo Joaquim, um dos capangas que trabalhavam para o coronel Augusto. Pedro, disse Joaquim parando o cavalo à frente deles. Seu tom era frio e direto. O coronel mandou um recado para você. Ele está interessado em comprar sua propriedade. Está disposto a pagar um preço justo. Pedro cruzou os braços. Já disse antes e repito agora. Minha fazenda não está à venda. Joaquim sorriu, mas não havia humor em sua expressão. O coronel esperava que você dissesse isso. Por isso me pediu para deixar claro que seria do seu interesse reconsiderar. Coisas ruins podem acontecer com fazendas pequenas como a sua. Acidentes, sabe como é. Isso é uma ameaça? Pedro perguntou, dando um passo à frente. Joaquim deu de ombros. É apenas um aviso amigável. O coronel cuida dos amigos dele, mas pode ser muito difícil para quem escolhe ser inimigo. Os 3 homens deram meia volta e partiram, deixando uma nuvem de poeira para trás. Pedro estava com o rosto fechado, os punhos cerrados. Francisca tocou seu braço suavemente. É por minha causa, não é? Ele está fazendo isso por causa daquela noite na festa. Pedro suspirou. O coronel vem tentando comprar minha terra há meses. Mas sim, depois daquela noite, a pressão aumentou. Não me arrependo do que fiz, Francisca. Nunca me arrependerei. Mas não posso deixar que o senhor perca tudo por minha causa, ela disse, a angústia clara em sua voz. Talvez se eu for embora da cidade, se eu desaparecer, ele deixe o senhor em paz. Pedro segurou seus ombros, fazendo-a olhar diretamente para ele. Não quero que você vá embora. Não me importo com as ameaças do coronel. O que me importa é que você fique. Mas sua fazenda, tudo pelo que trabalhou, ela insistiu. Pedro a puxou mais perto, e pela primeira vez, Francisca viu algo além de gentileza em seus olhos. Havia determinação, mas também havia algo mais profundo. Francisca, eu não fingi aquilo na festa apenas para proteger você do coronel. Fiz porque desde que você chegou a esta cidade, não consigo parar de pensar em você. Sei que é rápido, sei que mal nos conhecemos, mas sinto que você é a pessoa que eu estava esperando encontrar. Francisca sentiu lágrimas surgirem em seus olhos. Eu também sinto isso, ela admitiu, mas tenho tanto medo. Medo de que meu passado arruine tudo, medo de que o coronel faça algo terrível com você, medo de acreditar que posso ser feliz de novo. Pedro limpou uma lágrima que escorria por seu rosto. Então vamos enfrentar esses medos juntos. Ele não precisou dizer mais nada. Quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Casa comigo, Pedro disse, sua voz rouca de emoção. Sei que é cedo, mas também sei que não quero passar um dia sequer sem você. Como marido e mulher, podemos enfrentar o coronel juntos, proteger um ao outro. Francisca sabia que deveria hesitar, que deveria ser sensata e pensar nas consequências. Mas pela primeira vez em anos, não quis ouvir a voz da razão. Quis ouvir seu coração, que gritava que aquele homem à sua frente era diferente de todos os outros, que aquilo era real e verdadeiro. Sim, ela respondeu.
um sorriso abrindo-se em seu rosto. Sim, eu caso com você. Eles se abraçaram ali, no meio da estrada empoeirada, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte. Era um momento de pura felicidade, mas ambos sabiam que a batalha real estava apenas começando. O coronel Augusto não era homem de aceitar derrotas, e ele já havia deixado claro que não descansaria até conseguir o que queria. Naquela mesma noite, Francisca estava em seu pequeno quarto nos fundos da casa dos Tavares quando ouviu batidas urgentes na porta. Era Dona Mercedes, com o rosto preocupado. Francisca, querida, preciso te contar algo que ouvi hoje na cidade. O coronel está espalhando histórias sobre você, dizendo que você enfeitiçou o Pedro, que usou algum tipo de magia para fazê-lo se apaixonar. Está até sugerindo que foi assim que você matou seu primeiro marido. Francisca sentiu como se tivessem jogado água fria nela. Ele está tentando me destruir, ela sussurrou. Dona Mercedes segurou suas mãos. Não vou mentir. Algumas pessoas estão acreditando, mas muitos outros estão questionando. O padre até falou hoje que não devemos julgar sem conhecer a verdade, e há algo mais que precisa saber. O coronel também está conversando com membros da Câmara Municipal. Está dizendo que Pedro está sendo manipulado e que isso pode afetar toda a comunidade. Francisca sentou-se na cama, sentindo o peso da situação. O que ele quer realmente? Por que está fazendo tudo isso? Dona Mercedes hesitou antes de responder. Há rumores de que o coronel tem acordos com pessoas poderosas da capital. Dizem que ele prometeu conseguir terras específicas para um projeto de expansão ferroviária. A fazenda do Pedro está bem no caminho que eles planejaram. Então isso nunca foi sobre mim, Francisca percebeu. Foi sempre sobre as terras. Eu sou apenas uma desculpa conveniente para ele usar contra Pedro. É mais complicado do que isso, Dona Mercedes explicou. O coronel é um homem orgulhoso. Você o rejeitou publicamente e Pedro o humilhou na frente de todos. Agora ele quer vingança e as terras. Duas coisas pelo preço de uma, na cabeça dele. Francisca se levantou, uma nova determinação tomando conta dela. Preciso falar com Pedro. Precisamos ter um plano. Não podemos apenas esperar o coronel continuar destruindo nossas vidas. No dia seguinte, Francisca e Pedro se encontraram na pequena igreja, onde sabiam que poderiam conversar com privacidade. Ela contou tudo o que Dona Mercedes havia dito e viu a raiva crescer no rosto dele. Ele está usando você para me atingir, Pedro disse, socando a palma da mão. Está tentando fazer parecer que sou um tolo enfeitiçado, mas não sou eu que me importa, Francisca disse. O que me importa é que ele pode tomar tudo de você. Sua fazenda, seu sustento, sua reputação. Não posso deixar isso acontecer. Pedro segurou seu rosto entre as mãos. Você não vai deixar nada acontecer porque não vai enfrentar isso sozinha. Somos um time agora. Mas o que podemos fazer contra um homem como ele? Francisca perguntou, a frustração clara em sua voz. Ele tem dinheiro, poder, influência. Pedro pensou por um momento antes de responder. Ele tem essas coisas, mas há algo que ele não tem, a verdade do lado dele. E há algo mais que ele não contava. Ele não é o único proprietário de terras sendo pressionado. Conversei com outros fazendeiros pequenos nas últimas semanas. Todos têm histórias similares. Cercas misteriosamente cortadas, gado que desaparece, incêndios que começam do nada, sempre depois de recusarem ofertas do coronel. Francisca sentiu uma faísca de esperança. Se conseguirmos provar que ele está por trás disso tudo, se conseguirmos reunir evidências, talvez possamos levá-las às autoridades. É arriscado, Pedro alertou. Se ele descobrir que estamos investigando, pode piorar as coisas. Mas ficar parados também é um risco, Francisca argumentou. E maior ainda, pelo menos assim estamos fazendo algo, lutando de volta. Pedro assentiu lentamente. Você está certa.
Vou começar a conversar discretamente com os outros fazendeiros, ver se alguém tem provas concretas. Documentos, testemunhas, qualquer coisa que possamos usar. E quanto ao casamento? Francisca perguntou. Ainda quer se casar comigo no meio de tudo isso? Pedro sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiro que ela vira nele desde o encontro com os capangas do coronel. Especialmente no meio de tudo isso. Na verdade, acho que devemos fazer isso o mais rápido possível. Como marido e mulher, é mais difícil para ele nos separar ou intimidar. E além disso, ele acrescentou, puxando-a para um abraço. Eu não quero esperar nem mais um dia para começar nossa vida juntos. Os preparativos para o casamento foram simples, mas significativos. Francisca costurou seu próprio vestido de noiva, um modelo discreto em tecido branco, com detalhes delicados bordados à mão. Dona Mercedes insistiu em emprestar seu véu, o mesmo que havia usado em seu próprio casamento décadas atrás. O padre concordou em realizar a cerimônia numa manhã de sábado, com apenas algumas poucas pessoas presentes como testemunhas. Pedro usou o melhor terno que possuía, e Francisca nunca o havia visto tão nervoso e feliz ao mesmo tempo. A cerimônia foi breve, mas emocionante. Quando o padre perguntou se Pedro aceitava Francisca como esposa, sua resposta foi firme e clara. Aceito e prometo protegê-la, honrá-la e amá-la todos os dias da minha vida. Quando foi a vez de Francisca, ela olhou nos olhos de Pedro e viu seu futuro refletido ali. Aceito e prometo estar ao seu lado nas alegrias e nas dificuldades, como parceira e companheira fiel. O beijo que selou a união foi aplaudido pelos presentes. E pela primeira vez, desde que chegara àquela cidade, Francisca sentiu que realmente pertencia a algum lugar. A pequena festa após a cerimônia foi realizada na casa dos Tavares, que generosamente ofereceram seu quintal para a celebração. Havia comida simples, mas farta, e os poucos amigos que Pedro e Francisca tinham compareceram com presentes modestos e palavras de incentivo. Mas a sombra do coronel Augusto ainda pairava sobre tudo. Ele não compareceu, obviamente, mas sua presença era sentida na ausência de muitas outras pessoas que teriam vindo se não tivessem medo de contrariar o homem mais poderoso da região. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixe sua curtida e me conte nos comentários. Você já enfrentou uma situação em que precisou lutar por algo que era importante para você? Como foi sua experiência? Adoro ler cada comentário desta comunidade incrível. Após a festa, Pedro levou Francisca para sua fazenda, que agora seria o lar deles. A casa era pequena, mas aconchegante, com móveis simples feitos de madeira de lei e janelas que davam vista para os cafezais. Francisca caminhou pelos cômodos, imaginando como poderia tornar aquele espaço verdadeiramente deles. Podemos fazer algumas mudanças, Pedro disse, observando-a explorar a casa. Pintar as paredes, fazer cortinas novas. O que você quiser. Francisca se virou para ele, os olhos brilhando. Está perfeito do jeito que está. É nosso e isso é tudo o que importa. Eles passaram aquela primeira noite como marido e mulher, conversando sobre sonhos e planos, construindo juntos a visão de futuro que queriam criar. Mas a realidade voltou a bater a porta já na segunda semana de casamento. Pedro havia saído cedo para verificar os cafezais quando encontrou uma cena devastadora. Mais de 100 pés de café haviam sido arrancados durante a noite, suas raízes expostas ao sol. Era um trabalho que levaria meses para ser recuperado, e a perda financeira seria significativa. Francisca estava preparando o almoço quando o viu voltar, o rosto marcado pela raiva e frustração. O que aconteceu? Ela perguntou, já sabendo que eram más notícias. Foi o coronel, Pedro disse, jogando o chapéu sobre a mesa. Ou seus homens destruíram parte da plantação. É um recado claro. Francisca sentiu a raiva crescer dentro dela.
Não podemos deixar que ele continue fazendo isso. Precisamos agir agora. Concordo, Pedro disse. Já mandei recado para 3 outros fazendeiros que confio. Vamos nos encontrar amanhã à noite, aqui mesmo. Se todos trouxerem o que sabem, talvez tenhamos evidências suficientes para levar à Câmara Municipal ou até ao juiz da comarca. No dia seguinte, como combinado, 3 homens chegaram à fazenda ao cair da noite. Eram fazendeiros como Pedro, homens trabalhadores que lutavam para manter suas propriedades. Sentados ao redor da mesa de jantar, cada um compartilhou sua história. João Silva contou como seu celeiro havia pegado fogo misteriosamente 2 semanas depois de recusar vender suas terras. Antônio Ferraz falou sobre o gado que desaparecera, mais de 20 cabeças numa única noite. Manuel Costa mostrou documentos de uma oferta de compra que o coronel havia feito, com valores muito abaixo do que a propriedade valia. Ele está usando as mesmas táticas com todos nós, Pedro concluiu. Primeiro faz uma oferta baixa. Quando recusamos, começam os problemas. Depois ele volta com uma nova oferta, ainda mais baixa, dizendo que é para nosso próprio bem antes que mais coisas ruins aconteçam. E vocês têm provas concretas ligando esses incidentes ao coronel? Francisca perguntou. Os homens trocaram olhares desconfortáveis. É aí que está o problema, Manuel admitiu. Todo mundo sabe que é ele, mas provar é diferente. Seus homens são espertos, nunca deixam rastros claros. Francisca pensou por um momento. E se conseguíssemos alguém de dentro, alguém que trabalha para ele e esteja disposto a testemunhar? É perigoso, João alertou. Quem trairia o coronel seria marcado para sempre, talvez até corresse risco de vida. Mas pode ser a única forma, Pedro concordou. Conheço um homem que trabalhou para o coronel até o ano passado. Foi dispensado quando questionou algumas ordens. Talvez ele saiba de algo útil. Os homens conversaram até tarde, traçando um plano. Pedro iria procurar o ex-funcionário do coronel. Os outros continuariam documentando qualquer incidente suspeito em suas propriedades. Francisca se ofereceu para usar seus contatos na cidade, as mulheres para quem costurava, para tentar descobrir mais informações sobre os planos do coronel. Nas semanas seguintes, o casal trabalhou incansavelmente. Pedro conseguiu encontrar o ex-funcionário, um homem chamado Roberto, que concordou em testemunhar em troca de proteção. Ele confirmou que o coronel ordenava diretamente os atos de sabotagem e intimidação. E até mencionou um livro de contabilidade onde tudo era registrado, incluindo pagamentos feitos aos capangas por serviços específicos. Francisca, por sua vez, descobriu através de Dona Mercedes que o coronel tinha dívidas consideráveis na capital e precisava daquelas terras urgentemente para saldar compromissos financeiros. A ferrovia era sua única saída e por isso estava tão desesperado. Se essa história está mexendo com você até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Uma noite, enquanto organizavam todos os documentos e depoimentos que haviam coletado, Francisca olhou para Pedro com admiração. Conseguimos muito mais do que eu imaginava, ela disse. Temos testemunhos, documentos, até evidências financeiras. Pedro assentiu, mas havia preocupação em seus olhos. O problema agora é o que fazer com tudo isso. Se formos à Câmara Municipal, o coronel tem aliados lá. Podem enterrar nossa denúncia. E se formos direto ao juiz, Francisca sugeriu, saltando a Câmara completamente? Pedro considerou a ideia. É arriscado, mas pode ser nossa melhor chance. O juiz da comarca é conhecido por ser justo. Se conseguirmos uma audiência com ele, podemos apresentar tudo de uma vez. Foi então que ouviram barulho do lado de fora. Pedro pegou a espingarda que mantinha próxima à porta e foi investigar, com Francisca logo atrás dele. No quintal, iluminado apenas pela luz da lua,
eles viram 3 figuras mexendo nos fundos do celeiro. Pedro, Francisca sussurrou. Eles vão incendiar. Pedro não hesitou. Deu um tiro para o alto, o som ecoando pela noite. Saiam da minha propriedade, ele gritou. Os 3 homens correram para os cavalos que haviam deixado escondidos, mas na pressa um deles derrubou algo. Quando se foram, Pedro e Francisca foram ver o que era. Era uma lata de querosene e, mais importante, um lenço com as iniciais AB bordadas. Augusto Barros. Finalmente temos uma prova física, Francisca disse, pegando o lenço cuidadosamente. Isso, junto com tudo o mais, pode ser suficiente. Pedro abraçou sua esposa, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Amanhã mesmo vamos à cidade vizinha falar com o juiz. Não podemos esperar mais, ou da próxima vez eles podem voltar e fazer pior. Francisca concordou, mas ambos sabiam que o confronto final estava se aproximando. O coronel não aceitaria ser desafiado sem lutar de volta, e eles precisariam estar preparados para as consequências. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, Pedro e Francisca partiram para a cidade vizinha, onde o juiz da comarca mantinha seu escritório. Levaram consigo todos os documentos, depoimentos e a prova física do lenço. A viagem de carroça levou quase 3 horas e durante todo o trajeto, Francisca não conseguia parar de pensar no que estava por vir. Estamos fazendo a coisa certa, Pedro disse, como se lesse seus pensamentos. Não podemos viver com medo para sempre. Eu sei, ela respondeu. Mas também sei que homens como o coronel não aceitam perder facilmente. Quando isso se tornar público, ele vai querer vingança. Pedro segurou sua mão. Por isso, precisamos garantir que quando ele tentar algo, as autoridades já estejam do nosso lado. Quando chegaram ao escritório do juiz, foram recebidos por um escrevente que inicialmente disse que o juiz estava ocupado demais para recebê-los sem agendamento prévio. Mas quando Pedro mencionou que se tratava de denúncias graves contra um proprietário de terras influente, o escrevente hesitou e foi consultar seu superior. Minutos depois, eles foram conduzidos a uma sala onde o juiz Henrique Moreira os aguardava. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhar penetrante que avaliava tudo ao seu redor. Sentem-se, por favor, o juiz Henrique disse, apontando para as cadeiras à frente de sua mesa. Meu escrevente mencionou que trazem denúncias graves. Expliquem-me a situação. Pedro começou a falar, contando toda a história desde a festa junina até os incêndios, o gado desaparecido, os cafezais destruídos. Francisca complementou com os detalhes sobre as intimidações e as ofertas forçadas de compra. Então, apresentaram os documentos um por um, os depoimentos dos outros fazendeiros, o testemunho de Roberto, o ex-funcionário, os registros de ofertas de compra com valores absurdamente baixos e, finalmente, o lenço com as iniciais do coronel, encontrado na tentativa de incêndio. O juiz examinou cada papel cuidadosamente, seu rosto permanecendo neutro durante toda a apresentação. Quando terminou, ele se recostou na cadeira e entrelaçou os dedos. Essas são acusações muito sérias contra um homem de posição como o coronel Augusto Barros. Estão cientes das implicações? Estamos, senhor juiz, Pedro respondeu firmemente. Mas também estamos cansados de viver com medo. Não somos os únicos sendo prejudicados, e se nada for feito, ele continuará destruindo a vida de pessoas honestas. O juiz assentiu pensativamente. O testemunho desse tal Roberto é crucial. Ele está disposto a repetir tudo isso sob juramento, mesmo sabendo que será confrontado pelo coronel e seus advogados? Ele está, Francisca confirmou. Conversamos longamente com ele. Roberto tem sua própria família para proteger e sabe que enquanto o coronel tiver poder ilimitado, ninguém estará seguro. O juiz tamborilou os dedos na mesa. Muito bem.
Vou aceitar essa denúncia e abrir uma investigação formal. Mas devo alertá-los, esse processo será longo e difícil. O coronel tem recursos, advogados caros e amigos em lugares altos. Entendemos, senhor juiz, Pedro disse, mas preferimos lutar a nos render. O juiz sorriu levemente pela primeira vez. Essa determinação os honra. Vou despachar oficiais para começar as investigações ainda esta semana. Enquanto isso, recomendo que sejam extremamente cuidadosos. Um homem acuado pode se tornar ainda mais perigoso. Quando saíram do escritório do juiz, Francisca sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, um novo peso se instalara. Agora era oficial. Agora o confronto era inevitável. Pedro, ela disse enquanto caminhavam de volta para a carroça, o que acontece se o juiz não conseguir provar nada? Se o coronel for esperto demais e escapar, então pelo menos tentamos, Pedro respondeu. E mesmo que ele escape desta vez, agora há um registro oficial. Outros que sofrerem nas mãos dele terão nossa denúncia como precedente. Não lutamos apenas por nós, mas por todos que virão depois. Francisca olhou para o homem que havia se tornado seu marido e sentiu o coração transbordar de amor e admiração. Como consegui tanta sorte de encontrar você? Pedro parou e a puxou para um abraço ali mesmo, no meio da rua. A sorte foi minha, Francisca. Você me deu coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. A viagem de volta para casa foi mais tranquila, mas ambos permaneceram alertas. Sabiam que a notícia da denúncia chegaria aos ouvidos do coronel rapidamente. Pequenas cidades não guardavam segredos por muito tempo. E estavam certos. Na manhã seguinte, enquanto Francisca preparava o café, ouviram cavalos se aproximando rapidamente. Pedro pegou a espingarda, mas quando olharam pela janela, viram que não eram os capangas do coronel. Era o padre da igreja, acompanhado de Dona Mercedes e mais 3 moradores respeitados da cidade. Padre Antônio desmontou e caminhou até a porta, seu rosto mostrando preocupação. Pedro, Francisca, preciso falar com vocês. É urgente. Eles convidaram o grupo para entrar e todos se acomodaram na pequena sala. O padre limpou a garganta antes de falar. A notícia da denúncia ao juiz se espalhou pela cidade. O coronel está furioso, como podem imaginar. Ele convocou uma reunião extraordinária da Câmara Municipal para hoje à tarde, alegando que precisa tratar de assuntos urgentes relacionados ao desenvolvimento da região. Dona Mercedes pegou a mão de Francisca. Querida, ele está dizendo que vocês são agitadores, que estão inventando histórias para prejudicá-lo porque têm inveja de seu sucesso. Algumas pessoas estão acreditando, mas muitas outras não. Um dos homens, Sr. Tavares, marido de Dona Mercedes, interveio. Nós viemos aqui para oferecer nosso apoio. Não somos os únicos. Há pelo menos 20 famílias que sabem a verdade sobre o coronel e estão dispostas a ficar do lado de vocês. Francisca sentiu lágrimas de gratidão nos olhos. Isso significa muito para nós. Não sabíamos se teríamos algum apoio da comunidade. O padre se inclinou para a frente. Há algo mais que precisam saber. O coronel está planejando fazer uma proposta na Câmara hoje. Ele quer que a comunidade vote para expulsá-los da região, alegando que são uma influência negativa. É absurdo, mas ele tem aliados no conselho que podem apoiá-lo. Então precisamos estar lá, Pedro disse imediatamente. Precisamos nos defender. Exatamente o que eu pensei, o padre concordou. Por isso vim avisá-los. A reunião é às 3 horas. Sugiro que cheguem cedo e tragam todos os que estiverem dispostos a testemunhar a favor de vocês. Será um confronto público e quanto mais vozes tiverem ao seu lado, melhor. Após o grupo partir, Francisca e Pedro passaram as horas seguintes se preparando. Organizaram cópias de todos os documentos que haviam mostrado ao juiz, prepararam seus argumentos
e enviaram recados para os fazendeiros que haviam se unido a eles. Quando chegou a hora de partir para a cidade, um pequeno comboio se formou. Eram 7 carroças ao todo, cada uma carregando famílias que haviam sofrido nas mãos do coronel. A Câmara Municipal estava lotada quando chegaram. O coronel Augusto já estava lá, vestido com seu melhor terno, cercado por seus advogados e aliados. Quando viu Pedro e Francisca entrarem, seguidos por tantas pessoas, seu rosto ficou vermelho de raiva. A reunião foi aberta pelo presidente da Câmara, um homem chamado Sebastião, que todos sabiam ser amigo próximo do coronel. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto delicado que afeta toda a nossa comunidade, ele começou. O coronel Augusto trouxe à nossa atenção preocupações sobre certos indivíduos que estão espalhando mentiras e causando discórdia. O coronel se levantou, sua voz ecoando pelo salão. Senhores e senhoras, vim a esta Câmara como um homem de negócios respeitável que sempre contribuiu para o crescimento desta região. No entanto, tenho sido vítima de uma campanha difamatória orquestrada pelo Sr. Pedro Almeida e sua esposa. Ele apontou diretamente para o casal. Eles foram ao juiz da comarca com acusações ridículas, baseadas em boatos e testemunhos de pessoas descontentes. Estão tentando manchar minha reputação porque se recusam a aceitar que nem todas as propriedades são viáveis a longo prazo. Ofereci comprar terras por preços justos, apenas para ser acusado de crimes que nunca cometi. Pedro se levantou, sua voz calma, mas firme, cortando através do burburinho. Coronel, o senhor fala de preços justos, mas todos aqui sabem que suas ofertas eram uma fração do valor real das propriedades. E quanto aos incêndios misteriosos, o gado que desaparece, os cafezais destruídos, tudo isso acontece apenas com aqueles que recusam suas ofertas. Isso não é coincidência. Prove, o coronel desafiou. Mostre uma única prova concreta que me ligue a qualquer desses incidentes. Foi então que Francisca se levantou, segurando o lenço com as iniciais bordadas. Esta é uma prova concreta, coronel. Este lenço foi encontrado na minha propriedade na noite em que homens tentaram incendiar nosso celeiro. Tem suas iniciais bordadas. Como explica isso? O coronel empalideceu por um momento, mas rapidamente se recuperou. Isso não prova nada. Qualquer um poderia ter pegado um lenço meu. Tenho dezenas deles. Pode ter sido plantado ali por vocês mesmos para me incriminar, mas havia nervosismo em sua voz que não passou despercebido. João Silva se levantou. Eu também tenho algo a dizer. Meu celeiro foi incendiado 3 dias depois de recusar vender minhas terras ao coronel. Um dos homens que vi fugindo tinha uma cicatriz distintiva no rosto. O mesmo homem que vi várias vezes na companhia do coronel. Antônio Ferraz também se levantou. E eu posso confirmar que recebi ameaças diretas. Um dos capangas do coronel me disse, e cito, que seria mais saudável para minha família se eu aceitasse a oferta antes que acidentes começassem a acontecer. Uma semana depois, 20 cabeças do meu gado desapareceram. Um por um, mais fazendeiros e moradores se levantaram, cada um compartilhando sua história. O clima no salão mudou visivelmente. Pessoas que haviam chegado neutras ou até mesmo favoráveis ao coronel começavam a murmurar entre si, questionando. O coronel tentou retomar o controle. Tudo isso são histórias ensaiadas, ele gritou. Eles se juntaram contra mim porque querem impedir o progresso. A ferrovia trará empregos e prosperidade para esta região, mas eles preferem manter tudo atrasado por causa de sentimentalismos tolos sobre terras que mal conseguem cultivar. Foi então que uma voz inesperada se fez ouvir. Roberto, o ex-funcionário, entrou no salão. Todas as cabeças se viraram. Eu trabalhei para o coronel por 5 anos. Roberto disse alto e claro. E posso testemunhar sob juramento que tudo o que está sendo dito aqui é verdade.
Eu mesmo recebi ordens diretas para intimidar proprietários. Há registros, um livro de contabilidade onde cada pagamento por serviço está documentado. Eu sei onde está guardado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O coronel olhou para Roberto com ódio puro. Você é um traidor, um mentiroso que foi forçado a dispensar por roubo. Roberto não se abalou. Fui dispensado porque me recusei a incendiar a casa de uma família com crianças pequenas. Isso está além do que minha consciência podia suportar. E agora estou disposto a dizer tudo ao juiz da comarca. O presidente da Câmara bateu o martelo na mesa, tentando restaurar a ordem, enquanto o salão explodia em conversas agitadas. O coronel Augusto estava visivelmente abalado, seu rosto alternando entre vermelho de raiva e pálido de nervosismo. Seus advogados cochichavam furiosamente em seus ouvidos, tentando desenvolver uma estratégia de defesa. "Ordem, por favor", Sebastião gritou. "Precisamos manter a civilidade nesta reunião." Mas a civilidade já havia sido quebrada. Pessoas que antes tinham medo de falar contra o coronel, agora se levantavam com suas próprias histórias. Uma senhora idosa contou como seu filho havia perdido o emprego na serraria depois que ela se recusou a vender um pequeno lote de terra que pertencia à família há gerações. Um comerciante revelou que havia sido pressionado a não vender suprimentos para fazendeiros que estivessem na lista negra do coronel. Até mesmo o ferreiro da cidade admitiu que fora instruído a cobrar preços absurdos de certas pessoas, tudo sob ameaça de perder os contratos lucrativos que tinha com as propriedades do coronel. Cada testemunho era como uma pedra adicionada a uma pilha que crescia, o peso da verdade ficando impossível de ignorar. Francisca observava tudo com o coração apertado. Via o império de medo que o coronel havia construído desmoronando diante de seus olhos, mas também sabia que isso o tornava ainda mais perigoso. Homens assim não caíam sem lutar e geralmente arrastavam outros consigo. O coronel finalmente encontrou sua voz novamente. "Isso é um absurdo", ele trovejou. "Uma conspiração orquestrada por pessoas amarguradas e fracassadas que querem um bode expiatório para seus próprios problemas. Vocês realmente acreditam nessas histórias fantasiosas? Não são histórias fantasiosas quando há evidências concretas", uma nova voz disse da porta. Todos se viraram para ver o juiz Henrique Moreira entrando no salão acompanhado por 2 oficiais. Sua presença imponente comandou o silêncio imediato. "Senhor juiz", o presidente da Câmara gaguejou, surpreso. "Não esperávamos sua presença." "Imagino que não", o juiz respondeu secamente. "Mas quando soube desta reunião extraordinária, achei prudente comparecer pessoalmente." O juiz caminhou até o centro do salão, seu olhar percorrendo todos os presentes antes de pousar no coronel. "Coronel Augusto Barros, recebi denúncias formais contra o senhor envolvendo intimidação, destruição de propriedade e conspiração para a fraude. Com base nas evidências preliminares e nos testemunhos que acabei de ouvir aqui, estou autorizando uma busca completa em suas propriedades, incluindo seus escritórios e registros financeiros." O coronel deu um passo à frente, tentando manter sua compostura. "Com que autoridade o senhor? Com a autoridade que me foi conferida pela comarca e pelo governo territorial", o juiz interrompeu. "E se o senhor tentar impedir esta investigação de qualquer forma, será considerado obstrução da justiça, o que apenas piorará sua situação." Virou-se para os oficiais. "Conduzam a busca imediatamente. Quero todos os livros de contabilidade, correspondências e qualquer documento que possa ser relevante. E garanto, coronel, que se encontrarmos o que esperamos encontrar, o senhor responderá por cada crime cometido." A expressão do coronel mudou. A arrogância deu lugar ao desespero e então ao ódio puro. Ele olhou ao redor do salão, para todas as pessoas que antes o temiam e respeitavam, e viu apenas acusação em seus olhos.
Vocês vão se arrepender disso, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Especialmente você, apontando para Pedro e sua bruxa de esposa. Acham que venceram, mas isso está longe de terminar. Cuidado com suas palavras, coronel, o juiz advertiu. Ameaças públicas também são crime. O coronel saiu do salão seguido por seus advogados, mas todos puderam ver que era a saída de um homem derrotado. O murmúrio no salão cresceu até se tornar uma celebração cautelosa. Pessoas começaram a cumprimentar Pedro e Francisca, agradecendo por sua coragem. Dona Mercedes abraçou Francisca com lágrimas nos olhos. Vocês fizeram o que todos nós tínhamos medo de fazer. Deram voz aos que eram silenciados pelo medo. O padre Antônio colocou a mão no ombro de Pedro. Esta comunidade tem uma dívida com vocês dois. Mostraram que juntos somos mais fortes que qualquer tirano. Não importa quanto dinheiro ou poder ele tenha. Mas Francisca não conseguia relaxar completamente. Ela conhecia homens como o coronel, havia vivido com um. Quando acuados, quando perdiam tudo, tornavam-se imprevisíveis e perigosos. Pedro, ela sussurrou, agarrando o braço do marido, precisamos ter cuidado. O que ele disse não foi uma ameaça vazia. Pedro assentiu, compartilhando sua preocupação. Vamos pedir para alguns dos homens ficarem de guarda na fazenda por alguns dias, até que a situação se acalme completamente. Nas noites seguintes, enquanto os oficiais do juiz vasculhavam as propriedades do coronel, Pedro e Francisca mal conseguiam dormir. Mantinham a casa trancada e a espingarda sempre à mão. João Silva e Antônio Ferraz se revezavam montando guarda, e suas esposas ficavam com Francisca durante o dia para que ela não estivesse sozinha. Foi na terceira noite após a reunião da Câmara que tudo chegou ao clímax. Francisca acordou com Pedro sacudindo seu ombro suavemente. Tem alguém lá fora, ele sussurrou. Vi movimentos perto do celeiro. Ela sentou-se imediatamente, o coração disparando. Quantos? Não sei ao certo. Pelo menos 3 ou 4. Pedro já estava vestindo as calças e pegando a espingarda. Fique aqui dentro e tranque a porta. Se algo acontecer, corre para a casa do João. Está a apenas 10 minutos daqui. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho, Francisca disse, levantando-se também. Pedro segurou seu rosto entre as mãos. Por favor, meu amor, preciso saber que você está segura. Não posso me concentrar lá fora se estiver preocupado com você aqui dentro. Francisca queria discutir, mas viu a lógica em suas palavras. Está bem, mas tome cuidado. Prometa que vai voltar para mim. Prometo. Ele beijou sua testa e saiu pela porta dos fundos, movendo-se silenciosamente pela escuridão. Francisca trancou a porta como instruído e foi até a janela, tentando ver o que estava acontecendo. A lua estava parcialmente coberta por nuvens, tornando difícil distinguir formas na escuridão. Então ela viu sombras movendo-se perto do celeiro, carregando o que pareciam ser tochas. Iam incendiar tudo. O som de um tiro rompeu o silêncio da noite e Francisca teve que morder a mão para não gritar. Mas tiros se seguiram, vindos de direções diferentes. João e Antônio deviam ter ouvido e vindo ajudar. Ela viu figuras correndo, ouviu gritos e então o som inconfundível de cavalos galopando. Os invasores estavam fugindo. Francisca correu para a porta, destrancando-a e saindo para o quintal. Pedro! Ela gritou. Pedro! Onde você está? Estou aqui! A voz dele veio da direção do celeiro. Estou bem! Ela correu em direção à voz e o encontrou junto com João e Antônio, todos ilesos, mas claramente abalados. Conseguimos afugentá-los, João disse, mas um deles deixou algo cair. Antônio segurava uma tocha apagada e algo mais. Era uma carta, dobrada e lacrada com o selo do coronel. Pedro a abriu e leu à luz da lanterna que João segurava. Seu rosto ficou cada vez mais sério. O que diz?
Francisca perguntou, temendo a resposta. É uma ordem, Pedro disse, sua voz tensa, escrita e assinada pelo coronel. Ordena a destruição completa desta propriedade e ele hesitou, e a eliminação de qualquer obstáculo. Isso é uma ordem de morte, Antônio disse, chocado. Ele ordenou que matassem vocês. Francisca sentiu suas pernas fraquejarem, mas Pedro assegurou. Isso é tudo de que precisávamos, ele disse, uma nova determinação em sua voz. Esta carta é a prova definitiva. Não são mais apenas testemunhos ou evidências circunstanciais. É uma ordem de assassinato escrita e assinada por ele. Precisamos levar isso ao juiz agora, João disse. Esta mesma noite. Não podemos esperar até amanhã. Os 4 concordaram e, deixando Antônio para guardar a propriedade, Pedro, Francisca e João montaram seus cavalos e galoparam através da noite até a cidade vizinha onde o juiz residia. Chegaram pouco antes do amanhecer e o escrevente do juiz inicialmente resistiu a acordá-lo, mas quando soube da urgência, cedeu. O juiz Henrique apareceu minutos depois, vestindo um robe, mas totalmente alerta quando viu seus rostos. O que aconteceu? Houve outra tentativa de incêndio, Pedro explicou. Mas desta vez, um dos homens deixou cair isto. Ele entregou a carta ao juiz. O juiz leu o documento e Francisca viu sua expressão endurecer. Isto é condenação direta, ele disse. Com isto e as evidências que já coletamos em suas propriedades, incluindo o livro de contabilidade que Roberto mencionou, temos mais que suficiente para prendê-lo. Ele se virou para seu escrevente. Acorde os oficiais imediatamente. Vamos emitir um mandado de prisão para o coronel Augusto Barros por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio, destruição de propriedade, extorsão e intimidação. Quero que ele seja preso antes do meio-dia. Senhor juiz, João disse hesitante, o coronel é um homem poderoso. Ele pode tentar fugir se souber que estamos vindo. O juiz sorriu sem humor. Já tomei a precaução de ter homens vigiando todas as saídas de sua propriedade principal desde que começamos a busca. Ele não vai fugir. Francisca finalmente permitiu-se sentir um lampejo de esperança. Acabou então? Ele vai pagar por tudo que fez? Vai pagar, o juiz confirmou. E quando eu terminar de investigar completamente, garanto que ele passará muitos anos pensando sobre as consequências de suas ações. A justiça às vezes demora, mas eventualmente alcança até os mais poderosos. O sol estava nascendo quando Pedro, Francisca e João voltaram para a fazenda. Antônio os recebeu com alívio, relatando que nada mais havia acontecido durante sua ausência. A notícia da prisão iminente do coronel se espalhou pela região com a velocidade característica de pequenas comunidades. Antes do meio-dia, como prometido pelo juiz, oficiais chegaram à propriedade principal do coronel Augusto Barros com um mandado de prisão. Dizem que ele tentou suborná-los primeiro, oferecendo quantias absurdas de dinheiro. Quando isso falhou, tentou ameaçá-los com seus contatos políticos. Mas os oficiais permaneceram firmes e o coronel foi levado sob custódia. Nas semanas seguintes, mais detalhes vieram à tona. O livro de contabilidade que Roberto mencionara foi encontrado escondido em um cofre secreto no escritório do coronel. Continha registros meticulosos de cada pagamento feito a capangas por serviços específicos, incêndios, intimidações, destruição de propriedades. Havia até anotações sobre fazendas específicas que ele planejava adquirir e os métodos que seriam usados para forçar os proprietários a vender. Era tão detalhado que os advogados do coronel tiveram dificuldade em encontrar qualquer defesa possível. O julgamento foi marcado para 3 meses depois e toda a região aguardava ansiosamente. Mas para Pedro e Francisca, a vida estava finalmente começando a tomar o rumo que sonharam.
Com o coronel preso e suas ameaças neutralizadas, eles puderam finalmente respirar aliviados. Pedro trabalhou duro para recuperar os cafezais que haviam sido destruídos, e vários vizinhos vieram voluntariamente ajudar, uma demonstração de gratidão pela coragem do casal. Francisca, por sua vez, começou a receber mais encomendas de costura. Mulheres que antes evitavam falar com ela agora procuravam seus serviços, algumas até se desculpando pelo tratamento frio anterior. Não guardem rancor, Francisca dizia a cada uma delas. O medo faz as pessoas agirem de formas que não são verdadeiramente quem elas são. O importante é que agora estamos livres dele. Uma tarde, enquanto Francisca costurava na varanda e Pedro consertava uma cerca próxima, Dona Mercedes chegou de carroça com uma proposta inesperada. Francisca, querida, ela começou sentando-se ao lado dela. Tenho pensado muito sobre seu talento com agulha e linha. Você já considerou abrir seu próprio ateliê na cidade? Francisca parou de costurar, surpresa. Um ateliê próprio? Nunca pensei que seria possível. Bem, eu e algumas outras mulheres conversamos e estamos dispostas a investir. Há uma pequena loja vaga na rua principal. Com suas habilidades e nossa clientela, poderia ser muito bem sucedido. Francisca sentiu lágrimas nos olhos. Não sei o que dizer. Isso seria um sonho realizado. Diga sim, Dona Mercedes sorriu. Você merece isso, querida. Depois de tudo que enfrentou, merece ver seus sonhos se tornarem realidade. Francisca olhou para Pedro, que havia parado de trabalhar e vinha caminhando em direção a elas. O que você acha? Ela perguntou quando ele se aproximou. Após Dona Mercedes explicar a proposta, Pedro não hesitou. Acho que você deveria aceitar. Você tem um dom e seria egoísmo meu querer mantê-lo só para mim. Além disso, ele sorriu, com seu ateliê ganhando dinheiro, talvez eu possa finalmente comprar aquele touro reprodutor que estava querendo. Francisca deu uma risada, a primeira risada verdadeiramente alegre em muito tempo. Então está decidido, vou abrir meu ateliê. As semanas seguintes foram de preparação intensa. Dona Mercedes e suas amigas ajudaram Francisca a equipar a pequena loja, conseguindo tecidos, linhas, agulhas e tudo mais que seria necessário. Pedro construiu prateleiras e um balcão de atendimento. No dia da inauguração, uma pequena multidão se reuniu, curiosa e solidária. Francisca cortou a fita simbólica, oficialmente abrindo o ateliê Francisca. As encomendas começaram a chegar imediatamente. Vestidos para ocasiões especiais, roupas para crianças, consertos e ajustes. Francisca trabalhava de sol a sol, mas era um trabalho que amava e pela primeira vez em sua vida estava construindo algo que era verdadeiramente seu. Pedro continuava cuidando da fazenda e nas noites eles se reuniam em casa, compartilhando as histórias do dia, fazendo planos para o futuro. Quando chegou o dia do julgamento do coronel, metade da cidade compareceu ao tribunal. O caso foi apresentado com precisão devastadora pelo promotor público. Testemunha após testemunha subiu ao banco, contando suas histórias. O livro de contabilidade foi apresentado como evidência. A carta com a ordem de destruição e morte foi lida em voz alta. Os advogados do coronel tentaram argumentar que seu cliente estava sendo perseguido por ciúme e inveja, que era um homem de negócios legítimo sendo atacado por concorrentes menores. Mas as evidências eram esmagadoras demais. Até mesmo o júri, composto por homens da região que inicialmente poderiam ter sido simpáticos a um fazendeiro rico, não pôde ignorar a verdade diante de seus olhos. O julgamento durou 5 dias. Na manhã do 6º dia, o júri retornou com seu veredicto. Culpado em todas as acusações, o juiz Henrique, mantendo sua expressão séria, proferiu a sentença.
Coronel Augusto Barros, você abusou de seu poder e posição para aterrorizar pessoas honestas. Usou violência, intimidação e fraude para expandir seus interesses às custas de outros. Este tribunal o condena a 15 anos de prisão com trabalhos forçados. Adicionalmente, todas as suas propriedades serão confiscadas e vendidas em leilão público, com os recursos sendo usados para compensar suas vítimas. O coronel, que durante todo o julgamento mantivera uma expressão de arrogância, finalmente desmoronou. Quando foi levado para fora do tribunal, ele parecia ter envelhecido 10 anos. Francisca, sentada ao lado de Pedro na galeria, não sentiu triunfo, apenas um profundo alívio. Acabou, ela sussurrou. Realmente acabou. Pedro segurou sua mão. Sim, meu amor. Agora podemos finalmente viver nossas vidas em paz. Nos meses seguintes, a vida na região começou a mudar. Com o coronel removido e suas táticas de intimidação expostas, outros fazendeiros menores começaram a prosperar. As terras confiscadas foram leiloadas e muitas foram compradas por famílias trabalhadoras que queriam uma chance de construir suas próprias vidas. A comunidade, que havia sido dividida pelo medo, começou a se unir novamente. O ateliê de Francisca tornou-se não apenas um lugar de negócios, mas um ponto de encontro para mulheres da região. Enquanto esperavam por suas encomendas ou faziam ajustes, elas conversavam, compartilhavam histórias, apoiavam umas às outras. Francisca se tornou uma figura respeitada na comunidade, não apenas por sua coragem em enfrentar o coronel, mas por sua generosidade e bondade. Ela frequentemente fazia roupas de graça para famílias que não podiam pagar e ensinava jovens mulheres o ofício da costura, dando-lhes uma forma de ganhar seu próprio sustento. Pedro também prosperava. Sua fazenda de café produziu uma colheita excepcional naquele ano, e ele usou parte dos lucros para comprar mais terras adjacentes que foram leiloadas da propriedade do coronel. Ele se tornou um líder natural entre os fazendeiros da região, sempre disposto a ajudar vizinhos e compartilhar conhecimento. Uma tarde, Francisca estava trabalhando em seu ateliê quando sentiu uma onda de náusea. Dona Mercedes, que estava por perto escolhendo tecidos, percebeu imediatamente. Querida, você está bem? Você ficou pálida de repente. Francisca sentou-se rapidamente numa cadeira, esperando a sensação passar. Deve ser algo que comi no café da manhã, ela disse, mas Dona Mercedes tinha um sorriso conhecedor no rosto. Ou talvez seja algo mais especial, ela sugeriu gentilmente. Quando foi sua última vez? Francisca parou para pensar e percebeu, com um choque de surpresa e alegria, que estava atrasada há mais de um mês. Seus olhos se arregalaram quando o entendimento chegou. Você acha que eu poderia estar? Só há uma forma de saber com certeza, Dona Mercedes disse, mas já vi esse mesmo olhar em dezenas de mulheres. Você está radiante, minha filha. Acho que há um bebê a caminho. Francisca passou o resto do dia num estado de encantamento nervoso. Quando fechou o ateliê ao final da tarde e voltou para casa, encontrou Pedro cuidando dos cavalos no estábulo. Ele olhou para ela e imediatamente percebeu que algo era diferente. Aconteceu algo? Ele perguntou, largando o que estava fazendo e caminhando até ela. Algo maravilhoso, ela respondeu, pegando suas mãos e colocando-as sobre sua barriga. Acho que vamos precisar começar a construir um berço. Pedro levou um momento para entender, e quando compreendeu, seu rosto se iluminou com uma alegria que Francisca nunca havia visto antes. Um bebê? Nós vamos ter um bebê? Ela assentiu, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Vamos ter um filho, Pedro. Nossa família está crescendo. Ele a pegou nos braços e a girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando finalmente a colocou no chão, ele ajoelhou-se e beijou suavemente sua barriga. Olá, pequenino. Ele sussurrou. Seu pai está aqui e prometo cuidar de você e de sua mãe
pelo resto da minha vida. Francisca passou os dedos pelos cabelos dele, seu coração tão cheio de amor que parecia que ia explodir. Uma mulher sozinha num canto, cercada por olhares julgadores. Um homem poderoso avançando sobre ela. E então, um fazendeiro simples que atravessou todo o salão para dizer 3 palavras que mudariam 2 vidas para sempre. A fogueira de São João crepitava alta no centro do terreiro da fazenda principal, lançando sombras dançantes sobre os rostos das pessoas reunidas para a festa mais esperada do ano. O cheiro de quentão e milho assado preenchia o ar da noite fria, enquanto a sanfona e a viola comandavam os pares que rodopiavam na dança. Era uma celebração vibrante, com bandeirinhas coloridas enfeitando todo o espaço e crianças correndo entre os adultos. Mas para Francisca Ferreira, aquele era um dos momentos mais solitários de sua vida. Ela estava encostada na parede de madeira do salão improvisado, longe o suficiente da fogueira para não chamar atenção, perto o bastante para não parecer completamente isolada. Seu vestido de chita verde era simples, mas bem cuidado, costurado por suas próprias mãos com o tecido que conseguira comprar depois de semanas de trabalho. Aos 28 anos, Francisca carregava nos ombros o peso de um passado que a perseguia como sombra em dia de sol. Viúva há pouco mais de um ano, ela havia deixado sua cidade natal para escapar das línguas afiadas que não se cansavam de murmurar sobre as circunstâncias da morte de seu marido. A picada de cobra que matara seu esposo fora considerada suspeita demais por vizinhos que adoravam uma fofoca. Alguns diziam que ela tinha colocado a serpente no quarto propositalmente. Outros juravam que ela era uma espécie de feiticeira. As acusações nunca foram provadas, mas também nunca foram esquecidas. Sem família para defendê-la e sem recursos para sobreviver em meio ao escândalo, Francisca juntou suas poucas posses e viajou para aquela pequena cidade do interior paulista, onde conseguiu emprego como costureira na casa da família Tavares, uma das mais respeitadas da região. Mas mesmo ali, tão longe de onde tudo acontecera, os rumores a haviam encontrado. A fofoca viaja mais rápido que qualquer carta, e logo alguns moradores já cochichavam sobre a viúva suspeita que havia chegado. Francisca sentia o peso dos olhares, ouvia as conversas que cessavam quando ela se aproximava. Percebia como algumas mulheres puxavam seus maridos para longe quando ela passava. Por isso, naquela noite de festa, ela se mantinha afastada, observando de longe a alegria que parecia pertencer a todos, menos a ela. A música mudou para um ritmo mais lento e os casais no centro do terreiro se aproximaram. Francisca pensou em ir embora discretamente quando percebeu um movimento diferente na multidão. As pessoas se afastavam, abrindo caminho, e ela sentiu seu estômago apertar ao reconhecer quem se aproximava. Coronel Augusto Barros caminhava em sua direção com a confiança de quem nunca recebera um não na vida. Era um homem alto, de bigodes fartos e roupas caras, dono de mais da metade das terras produtivas daquela região. Viúvo há alguns anos, ele tinha a reputação de conseguir tudo o que desejava, seja por dinheiro ou por intimidação. Boa noite, Dona Francisca, disse ele, parando à sua frente com um sorriso que não chegava aos olhos. Está muito sozinha neste canto. Uma dama bonita como a senhora não deveria passar a noite inteira encostada na parede. Francisca forçou um sorriso educado. Estou bem aqui, coronel, apenas apreciando a festa. O coronel deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. Insisto, vamos dançar. Já ouvi falar muito sobre a senhora e gostaria de conhecê-la melhor. A forma como ele disse aquilo, com um tom que misturava interesse e algo mais sombrio, fez o coração de Francisca acelerar de medo. Agradeço a gentileza, mas prefiro não dançar esta noite, respondeu ela, mantendo a voz firme, apesar do nervosismo. O sorriso do coronel desapareceu.
Não está sendo muito simpática, Dona Francisca. Já recusei convites mais gentis. Antes que ela pudesse recuar, o coronel estendeu a mão para pegá-la pelo braço. Foi então que uma voz grave cortou o ar, vinda de algum lugar atrás dele. O coronel deveria ouvir quando uma dama diz não. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Francisca olhou por cima do ombro do coronel e viu um homem alto, atravessando o espaço entre as pessoas com passos decididos. Ela o reconheceu imediatamente, embora nunca tivessem trocado mais que cumprimentos educados. Era Pedro Almeida, o fazendeiro que morava algumas léguas ao norte, conhecido por seu trabalho duro e sua honestidade. Ele não era rico como o coronel, mas sua fazenda de café era bem cuidada e ele tinha a reputação de ser um homem justo e de palavra. Pedro tinha cerca de 35 anos, ombros largos de quem trabalha na terra e um rosto sério que naquele momento carregava uma determinação que fez o coronel se virar completamente. "Isto não é da sua conta, Almeida", disse o coronel com voz dura. Pedro parou ao lado deles e Francisca percebeu que ele era ainda mais alto do que parecia de longe. Ele olhou primeiro para ela com uma expressão que pedia desculpas antecipadas pelo que ia fazer e depois encarou o coronel diretamente nos olhos. "É da minha conta, sim, coronel. A senhora já recusou seu convite." O coronel deu uma risada sem humor. "E o que exatamente o senhor pretende fazer a respeito?" Pedro deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre Francisca e o coronel. "Ela é minha." As 3 palavras caíram como pedras no silêncio que havia se formado ao redor deles. Francisca sentiu seu rosto esquentar e percebeu que todas as pessoas próximas haviam parado de dançar e conversavam, olhando fixamente para a cena. O coronel arregalou os olhos, claramente surpreso. "Sua." Ele repetiu a palavra como se não acreditasse no que acabara de ouvir. "Sim", respondeu Pedro com calma, mas havia aço em sua voz. "Minha, e peço que respeite isso." O coronel olhou de Pedro para Francisca e de volta para Pedro, processando a informação. Seu rosto estava vermelho, mas ele era esperto o suficiente para não criar um escândalo público maior. Não sabia que a viúva tinha um pretendente. Disse ele com um sorriso falso. "Deveria ter avisado antes, Dona Francisca. Teria me poupado o constrangimento." Com isso, ele virou-se e afastou-se, mas Francisca conseguiu ver a raiva mal disfarçada em seus olhos. Aquilo não havia terminado, ela sabia. Homens como o coronel Augusto não aceitavam humilhação pública facilmente. Quando o coronel se afastou, Pedro finalmente olhou para Francisca. "Peço desculpas por falar pela senhora daquela forma. Não era meu direito, mas achei que ele aceitaria melhor se pensasse que a senhora já estava comprometida." Francisca ainda estava processando o que havia acabado de acontecer. Seu coração batia forte, mas não era apenas pelo susto. Havia algo na forma como Pedro a havia defendido, na firmeza de sua voz, ao dizer aquelas palavras que mexera com algo dentro dela. "Obrigada", foi tudo o que conseguiu dizer inicialmente. Depois, recuperando a compostura, acrescentou: "O senhor não precisava ter feito isso. O coronel é um homem poderoso. Pode criar problemas para o senhor." Pedro deu de ombros. "Já tive problemas piores. E nenhum homem deveria forçar uma mulher a fazer algo que ela deixou claro que não quer." Ao redor deles, as pessoas começavam a voltar às suas conversas e danças, mas Francisca percebia os olhares curiosos e os cochichos. Amanhã a cidade inteira estaria falando sobre o que tinha acontecido. "Agora que eu disse aquilo na frente de todos", ele continuou, "seria estranho se não dançássemos pelo menos uma música. Só para que pareça verdade. Se a senhora aceitar, claro."
Francisca hesitou. Dançar com Pedro significaria dar vida àquela mentira que ele havia criado para protegê-la. Mas recusar agora faria tudo parecer ainda mais estranho. Ela assentiu levemente e Pedro ofereceu seu braço. Eles caminharam até o centro do terreiro, onde outros casais dançavam. A sanfona tocava uma valsa caipira e Pedro colocou uma mão respeitosamente em sua cintura enquanto segurava sua mão com a outra. Ele era surpreendentemente leve nos movimentos para um homem tão grande, guiando-a pela dança com uma gentileza que contrastava com a firmeza que demonstrara momentos antes. Eu sei quem é a senhora, Pedro disse baixinho enquanto dançavam. Sei que trabalha como costureira para a família Tavares. E sei que há pessoas nesta cidade que gostam de falar o que não sabem. Francisca sentiu seu corpo ficar tenso. Então o senhor ouviu as histórias sobre mim. Ouvi, ele admitiu. Mas também aprendi há muito tempo que pessoas que precisam inventar histórias sobre os outros geralmente não têm nada de interessante em suas próprias vidas. Francisca olhou para ele, surpresa com a resposta. Pedro continuou. Perdi minha mãe quando era jovem. As pessoas também inventaram histórias. Diziam que meu pai tinha sido cruel com ela, que ela havia fugido. A verdade é que ela morreu de febre, mas isso não importava. As pessoas preferem acreditar no que é mais dramático. Sinto muito, Francisca disse sinceramente. É difícil quando as palavras dos outros pesam mais que a verdade. A música terminou, mas em vez de se afastarem, Pedro perguntou: a senhora vai à missa aos domingos? Francisca assentiu. Sempre vou. É no único lugar onde me sinto bem-vinda, mesmo que seja apenas porque a casa de Deus é para todos. Eu também costumo ir, Pedro disse. Talvez possamos caminhar até a praça depois do culto. Só para conversar. Se o coronel vir que nossa história tem fundamento, talvez ele a deixe em paz. Francisca percebeu que aquilo fazia sentido, mas também percebeu que a ideia de passar mais tempo com Pedro não a incomodava como deveria. Está bem, ela concordou. Domingo, então. Nos dias seguintes, Francisca continuou seu trabalho na casa dos Tavares, costurando vestidos e consertando roupas. Dona Mercedes, a matriarca da família, era uma mulher bondosa que nunca havia tratado Francisca com desprezo, mas mesmo ela não conseguia esconder a curiosidade sobre os acontecimentos da festa. Então é verdade que você e o Pedro Almeida estão se conhecendo? Ela perguntou enquanto Francisca ajustava a bainha de um vestido. A notícia se espalhou rápido, Francisca comentou, evitando responder diretamente. Dona Mercedes sorriu. Nesta cidade, as notícias viajam mais rápido que o vento, mas devo dizer que fiquei feliz em ouvir. Pedro é um bom homem. Trabalhou muito para manter a fazenda que o pai deixou. Não é rico, mas é honesto. Isso vale mais que todo o dinheiro do coronel Augusto. O comentário fez Francisca levantar os olhos da costura. A senhora não gosta do coronel? Dona Mercedes hesitou antes de responder. Vou ser franca com você, minha filha. O coronel Augusto é um homem que sempre consegue o que quer, e nem sempre seus métodos são limpos. Já vi famílias perderem suas terras depois que se recusaram a vender para ele. Não posso provar nada, mas há coisas estranhas que acontecem. Cercas cortadas, gado desaparecido, incêndios misteriosos. Francisca sentiu um frio na espinha. A senhora acha que ele faria algo assim comigo? Por causa da festa? Dona Mercedes tocou seu braço gentilmente. Por isso estou contente que você tenha Pedro ao seu lado agora. O coronel respeita a força e Pedro tem a reputação de não se intimidar facilmente. Apenas tome cuidado, querida. Homens poderosos não gostam de serem contrariados publicamente. Francisca assentiu, mas as palavras de Dona Mercedes ficaram ecoando em sua mente pelo resto do dia. Ela havia fugido de um escândalo apenas para se ver potencialmente no meio de outro tipo de problema. Mas quando pensava em Pedro, na forma como ele havia defendido sem hesitar,
Sentia algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Quando o domingo chegou, Francisca acordou mais cedo que o normal. Vestiu seu melhor vestido, um azul claro com detalhes brancos que ela mesma havia bordado, e prendeu os cabelos castanhos num coque simples, mas elegante. A missa foi como sempre, com o padre falando sobre caridade e perdão, mas Francisca mal conseguiu se concentrar nas palavras. Seu coração disparava toda vez que olhava para o lado e via Pedro sentado alguns bancos atrás, vestindo uma camisa branca limpa e um colete marrom. Quando o culto terminou e as pessoas começaram a sair da igreja, Pedro se aproximou dela na escadaria. "Bom dia, Dona Francisca." "Bom dia, Senhor Pedro," ela respondeu, sentindo o calor subir para suas bochechas. "A senhora ainda está disposta a caminhar comigo até a praça?" "Estou," ela confirmou. Eles começaram a andar lado a lado, mantendo uma distância respeitosa. Mas Francisca estava muito consciente dos olhares curiosos das outras pessoas. A praça era pequena, com alguns bancos de madeira sob a sombra de árvores antigas. Eles sentaram-se em um deles e por alguns momentos ficaram em silêncio, apenas observando as crianças brincando e as famílias reunidas. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Pedro disse finalmente. Francisca sentiu seu corpo ficar tenso, mas assentiu. "Seu marido?" Ele perguntou com cuidado. O que realmente aconteceu com ele? Francisca respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. "Ele morreu de uma picada de cobra," ela disse calmamente. "Estávamos casados há apenas 2 anos. Uma manhã, ele acordou gritando de dor. Quando fui ver, havia uma cobra cascavel no canto do quarto. Chamei ajuda, mas o veneno agiu rápido demais." Pedro permaneceu em silêncio, deixando-a continuar. "E as pessoas acharam suspeito demais," Francisca prosseguiu, sua voz ficando mais baixa. "Diziam que eu tinha colocado a cobra ali, que eu queria me livrar dele. A verdade é que nosso casamento não era feliz. Eu admito isso. Ele bebia muito e às vezes era cruel com palavras. Mas eu jamais desejaria sua morte, muito menos causaria algo assim." "Eu acredito em você," Pedro disse simplesmente. Francisca olhou para ele, surpresa. "Assim, sem mais nem menos? O senhor nem me conhece direito."